Senhor presidente, Humberto Costa, colegas senadores, senadoras, Vossa Excelência fez um pronunciamento muito firme, trazendo muitas preocupações sobre o momento e a conjuntura que o país vive, conjuntura política que tem reflexos imediatos na economia e reflexos também, especialmente na vida do nosso povo. Não vou repetir, Vossa Excelência é nosso líder, tivemos uma reunião hoje, compartilhamos das preocupações e temos que adotar algumas medidas, porque tem muita gente que acha que o momento de abrir, tem muita gente influente nesse país, alguns que comandaram o processo do golpe, do impeachment, representantes legítimos da elite brasileira, tem muitos deles que, desapegados ao Brasil, acham que é o momento de abrir a caixinha de maldades. Ou seja, nosso povo vive um problema grave, depois de ter vivido uma fase de tanta prosperidade nos últimos 12, 13 anos, crescimento econômico, inclusão social, resgate do respeito do país diante do mundo. Entramos numa crise há 2 anos, resultado ainda de um processo eleitoral conturbado, somado a uma crise econômica externa, mergulhamos numa crise política, tivemos um impeachment ou um golpe falseado de impeachment, capitaneado por uma parte da elite que mais se beneficiou desses últimos anos do país. E eu digo aqui, a sociedade precisa ficar atenta. Mudou muito, nos últimos 100 dias, a opinião pública nacional. Lamentavelmente, os institutos não mergulharam ainda. Se mergulhasse, nem sei se vão mergulhar. No primeiro momento, eles deixaram de fazer pesquisa. Mas acho que há hoje uma preocupação crescente na sociedade brasileira para onde a economia está indo, que país, que Estado brasileiro está se fazendo a opção. Um Estado que tira o orçamento social, que foi uma conquista de todos nós nos últimos anos, porque uma elite não aceita que a maioria do povo tenha acesso àquilo que é básico. Volto a repetir, eu fico olhando, lendo, observando, lamentando que uma parte importante da grande imprensa brasileira usa de 2 pesos, 2 medidas. Essa matéria mesmo, que é capa da Veja, a saída do ministro Osório, a denúncia que ele fez, da maior gravidade, ele está afirmando que pessoas da cúpula do governo tiraram ele da Advocacia Geral da União para poder abafar a história da Lava Jato. É muito grave. E aí eu vi no próprio Jornal Nacional a matéria seca. Parece até que censuraram a Veja, que era um instrumento mais poderoso, usado, que era reproduzido nos jornais, no noticiário de televisão, quase que diariamente ou semanalmente, para danificar nosso governo, danificar a presidente Dilma, danificar o presidente Lula. A impressão que eu tenho, pela agenda apresentada ao país, é que esse setor da elite, que comandou essa crise política, resolveu abrir sua caixinha de maldades, implementar políticas que eles não passariam pelas urnas, nem de longe, e dizendo que estão fazendo isso para salvar o país. Salvar o país ou pôr o país no século passado? O país, nosso Brasil, como dizia Nelson Rodrigues, parece que não é muito popular no Brasil. Não pode dar certo, tem que dar errado. Falei para Vossa Excelência ainda há pouco. Assisti o filme ontem, Aquários. Fiquei impressionado. Impressionado com direção, roteiro, os artistas. É inacreditável. Eu compreendi melhor agora porque que alguns têm ódio do filme Aquários. Mas não tenho nenhuma dúvida que a ampla maioria que assiste sai fascinada pelo filme Aquários. É um filme que faz a gente pensar, refletir o país, refletir as relações que nós estabelecemos nos diferentes setores da sociedade e passa inteiramente
num prédio na praia de Boa Viagem, da sua terra, senador Humberto Costa. É inacreditável o filme, surpreendente o tempo inteiro, emocionante e atualíssimo. Acho que qualquer um que goste de cinema, que queira pensar um pouco o momento que o Brasil está vivendo, tem que assistir o filme Aquários. Eu fiquei muito contente de ter assistido ontem e realmente faz a gente pensar na vida, nas relações que estamos vivendo, no momento político que o Brasil atravessa, por mais que não trate disso. E é exatamente por não tratar que ele mergulha nas causas e também nas consequências desse modelo de sociedade que nós perigosamente estamos querendo consolidar no Estado brasileiro. Mas eu fiz essa fala mais para comentar um pouco o tema de Vossa Excelência, senador Humberto. O que eu vim aqui hoje era para fazer um registro sobre o resultado do IDEB. Vossa Excelência foi ministro da Saúde no governo do presidente Lula. Quando eu assumi o governo do Acre, aliás, vou mais atrás, quando eu assumi a Prefeitura de Rio Branco, em 93, eu tinha como secretário Arnóbio Marques, Binho Marques, que depois virou governador, e foi sempre o meu secretário de Educação. Na Prefeitura, 4 anos, no governo, 8, depois ele assumiu o governo, e nos últimos 4 anos do meu mandato, ele acumulou vice-governador e secretário de Educação. E os indicadores da educação de Rio Branco e no Acre, não é que eram ruins, não, eles eram vergonhosos. Nós disputávamos os últimos lugares nesse país, em vários indicadores. Nós éramos o estado mais violento que Alagoas, do que qualquer outro estado do Brasil. Nós tínhamos os piores indicadores de saúde e de educação e nós tínhamos péssimos indicadores econômicos. E agora, por mais que a gente entenda que tem muito a ser feito, eu fico tranquilo quando vem a notícia, olha, vai sair os números do IDEB. Os números do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Quando vai sair, eu falo, opa, quero ver a posição do Acre. Só que agora eu não vou mais, senador Humberto Costa, presidente, eu não vou olhar no final da lista. Meus olhos vão para o topo da lista. Foi-se o tempo, felizmente, que a gente iria olhar se a gente era o último ou o penúltimo, porque não tinha com quem concorrer, de tão ruins que eram os indicadores. Nós estamos adiantados, chegou agora o professor Cristóvão, e ele já me viu fazendo outras falas sobre IDEB em outros anos, mas eu estava falando que, aqui, senador Cristóvão, que agora, desde que a gente assumiu a prefeitura, com Binho, depois o governo, comigo, o governador Binho, o governador Tião Viana, prefeito Raimundo Angelim, agora o prefeito Marcos Alexandre, quando vem o resultado do IDEB, a gente já não pega a folha, a lista, e não vai, como nós fazíamos antigamente, para olhar se a gente era o último ou o penúltimo. A gente agora vai da metade da lista para cima para ver em que posição nós estamos. Isso foi fruto de política pública, tão somente isso. Lembro bem que na prefeitura o Binho falou, Jorge, precisamos fazer um plano decenal de educação. Plano decenal. Pensar 10 anos. Não podia ter reeleição e nós não estávamos interessados em reeleição. Não podia naquela época. Éramos os últimos colocados e queríamos fazer um plano decenal para o município de Rio Branco, com a ajuda do Tonho Alves, com o Binho Marques coordenando. Eu lembro que naquela época era mais barato pegar os 4.700 alunos que eu tinha na prefeitura, que era tão somente isso, matricular na escola particular mais cara de Rio Branco. Senador Cristóvão, veja só, quando eu assumi a prefeitura, era mais barato pegar todos os alunos da rede pública municipal, matricular, se fosse possível, na escola mais cara de Rio Branco, particular, era mais barato do que manter aquele ensino de péssima qualidade e caríssimo. E eu falei, também do ponto de vista econômico, tem que ser viável. Vamos fazer o plano decenal. Alunos, senador Cristóvão, repetiu as primeiras séries. E aí eu falei, mas como que pode ser isso? Uma criança no básico, não tem como reprovar porque não faz prova. Mas é que eles tinham que repetir, porque... E aí nós fomos fazer uma pesquisa, aprofundar com base no plano decenal, e chegamos a uma conclusão óbvia. A pergunta que eu falava para o Binho, quem são nossas crianças? E fomos fazer uma pesquisa.
saber quem eram as nossas crianças, quem eram seus pais, quem eram suas famílias, onde moravam. E sabe qual a conclusão? Os pais analfabetos, muito paupérrimos, e na casa que aquela criança vivia, não tinha papel, nem lápis, nem caneta. Então, a primeira vez que uma criança das nossas escolas municipais de 93 ia ter contato com papel, com lápis, era quando chegava na escola, por isso que ela tinha que repetir. E a primeira coisa que a gente faz para os filhos da gente, para os netos da gente, é essa intimidade com o papel, com a escrita, com riscar, com desenhar, com pintar. Até isso a gente não atenta. Mas o nosso país fez um plano. Nosso país fez um plano. E eu sei que Vossa Excelência esteve lá atrás como ministro, deu a sua contribuição, mas o certo é que, independente do que falta a ser alcançado, tem algumas coisas interessantes acontecendo no Brasil. Essa pactuação de cuidarmos melhor das nossas crianças já mudou em muitos estados. O meu é um deles. Na época do meu governo, nós construímos escolas infantis e passamos para as prefeituras. Mas foram dezenas. Quem é que faz isso hoje? O governo, construir escolas infantis e passar para as prefeituras. Nós fizemos isso. E qual é o resultado, senador Cristóvão? Os indicadores nossos, o ensino fundamental de 1 ao 5º ano, no Acre, era de 3,4 em 2005. 3,4. E do ensino fundamental, da 6ª à 9ª série, 3,5. E do ensino médio, 3,2. Hoje, é 5,7. Alguém pode dizer, mas ainda está baixo. Mas nós estamos permanentemente acima da média nacional e da meta estabelecida. Permanentemente. Todo ano a gente supera a meta prevista para aquele ano. Então, isso nos conforta, que tem um caminho, é possível. Tem jeito. Eu vi ainda agora o senador Lazier veio tratar o mesmo tema. Ele falando que, algumas décadas atrás, o estado mais avançado em educação era o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul. E ele falou que agora os indicadores do Rio Grande do Sul estão diminuindo, em vez de melhorarem. Olha a situação que a gente vê num dos estados, o estado que mais teve presidente da República, que mais avanço tinha também até do ponto de vista econômico, hoje passando pelo que passa o Rio Grande do Sul. Meu estado segue sendo um estado pobre, um estado que tem carência de infraestrutura, mas teve uma sequência de bons governos, sem falsa modéstia, e de compromisso com a educação. Você veja, o governador Binho foi secretário de Educação 4 anos na prefeitura, depois foi 8 anos no estado, vice-governador, e foi governador 4. Claro, as melhores, não tenho medo de dizer, pode andar em qualquer estado e se bobear, as melhores bibliotecas do Brasil são no Acre. Melhor, não há igual. Você entrar numa biblioteca nossa lá, é inacreditável. Em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, tem biblioteca. O padrão de escolas que nós fizemos 5 plantas com características regionais e começamos a construir aquelas escolas e estabelecemos um padrão também de espaço físico. Mas a mexida que nós demos no salário, na prioridade, no currículo, e estabelecendo um plano, inclusive depois com parceria do Banco Mundial, o resultado está vindo. Então, o resultado veio. É claro que temos aí um problema que está afetando o Brasil fortemente, no ensino médio, gravíssimo. E o IDEB desse ano mostrou que nós temos uma piora, e aí também nos distanciando da meta. Então, o ensino médio também lá se refletiu não muito bem, mas toda a parte de ensino fundamental, especialmente o ensino fundamental da 1ª à 5ª série, nós conseguimos um progresso muito grande, porque eu acho que esse é o caminho também. Não permitir que nossas crianças sigam sendo crianças mal alfabetizadas, sem nenhuma perspectiva de se tornarem um cidadão na sua plenitude do ponto de vista da educação. E sem isso, vão ser que tipo de cidadão? Então, eu ouço o senador Cristóvão, só para concluir depois, mas acho que é fundamental. Só quero passar o exemplo para estimular. Estamos às vésperas das eleições municipais. É pelo município que começa. Agora, não adianta ficar atrás apenas de obra, para fazer obra na educação. Tem que parar, sentar, estabelecer um plano decenal, que não pense na próxima eleição, que pense que aquela é a área mais importante. É como se fosse as mãos, eu falo como ex-prefeito, as mãos da sociedade, do presente e do futuro.
seguro a educação. Segurar ali, trabalhar. Ah, mas o Estado não vai fazer. Ah, mas a União ainda não fez. Mas o prefeito pode fazer muita coisa. Foi assim que eu comecei as mudanças no Acre, sendo prefeito. E parabenizo o governador Tião Viana, que está levando adiante com muito sacrifício por conta da crise econômica, o prefeito Marcos Alexandre, que hoje recebe o prêmio, eles recebem o prêmio de um trabalho feito há mais, no caso nosso do Acre, há 16 anos. O mesmo ocorreu no Ceará, com o trabalho que foi feito lá, mas o Acre também é um case. Pena que não tão divulgado quanto o do Ceará, mas nós estamos nessa disputa boa, interessante, importante, que é de fazer o nosso país seguir em frente pela educação, para ter as grandes mudanças que só a educação promove. Senador Cristóvão, eu ouço Vossa Excelência com muita satisfação. Senador Jorge Viana, eu queria simplesmente parabenizar o trabalho de uma sucessão de governadores e prefeitos em Rio Branco e no Acre. Eu acompanho o trabalho desde o seu tempo de prefeito, seu tempo de governador, o Binho, o Tião, e vocês estão mostrando... O Angelinho Marcos Alexandre, que é o atual prefeito, que está ainda... nós falando como governador, e vocês estão mostrando ao Brasil que é possível melhorar. E o bom é que a gente tivesse em todos os estados governadores como vocês e que se sucedessem com o mesmo compromisso. Mas o Rio Grande do Sul mesmo mora como pode haver um retrocesso. E pode não acontecer em outros estados o que aconteceu no Acre. Aqui está tendo problema, né? Aqui, por exemplo, está regredindo. Gravíssimo. Por isso que eu defendo tanto que a gente tem que colocar a União para zelar com a educação das crianças brasileiras, não importa o estado nem a cidade onde elas vivem. Tem que agarrar a experiência do Acre e levar para o resto do Brasil. E aí não é o governador do Acre que vai fazer isso. O governador do Acre dá o exemplo. Aliás, os governadores que se sucederam a partir do senhor. Então, a gente precisa levar essa experiência. E essa experiência só vai chegar fora, senador Humberto Costa, se um dia o Brasil disser a educação das crianças brasileiras é uma responsabilidade da nação brasileira inteira, por meio do seu presidente. Ontem se falou muito nos 15 anos do atentado terrorista em Nova York contra as Torres Gêmeas. Aquilo foi uma tragédia das maiores do mundo. Quase 3 mil pessoas morreram. As famílias não se recuperaram, obviamente. Os mortos perderam suas vidas. Mas no lugar tem um prédio novo, pode ser até mais bonito. Aquilo serviu de exemplo para que os Estados Unidos iniciassem uma luta mundial contra o terrorismo. O IDEB, que foi divulgado quase que no mesmo dia, é um ato tão grave para o futuro do país, só que com uma dimensão muito mais profunda do que um ato terrorista que derruba prédio. O que acontece com a educação brasileira corresponde à derrubada de milhares e milhares e milhares de prédios, de bombas dos terroristas, com a diferença que vai ser mais difícil de recuperar. Não se trata de construir um prédio, se trata de construir uma geração de novos brasileiros preparados. Mas, lamentavelmente, ainda não despertamos para a calamidade que o IDEB mostra no Brasil. Um país, senador Telmário, sem futuro, enquanto tiver esses indicadores. Sem futuro, não tem como ter futuro no tempo da economia do conhecimento, do mundo tecnificado, enquanto nosso IDEB for tão baixo, enquanto nossas crianças tiverem uma educação que não ensina nem ao menos português e matemática. Então, eu parabenizo o Acre pelo exemplo e, oxalá, o resto do Brasil seguisse exemplos como esse e pudéssemos ter em todo o Brasil a comemoração que o senhor está fazendo aqui, pelo menos dos primeiros do ensino fundamental. Parabéns. Obrigado. Peço que transmita meus parabéns ao governador Tião, nosso amigo, que atual está dando continuidade ao que o senhor fez no passado. Obrigado. Obrigado, colega senador Cristóvão, e vindo de Vossa Excelência, professor, sempre professor Cristóvão, é muito importante. Eu já debati com Vossa Excelência, eu acho que a nossa própria Constituição precisava ter uma mudança,
Porque, veja bem, eu acabei de falar que nós construímos escolas infantis e passamos para a prefeitura, eu desafiava. Que governador faz isso? Nós tivemos que fazer isso para cuidar das nossas crianças. Numa casa, numa família, quando tem uma criança, o normal é que todos cuidem daquela criança. No Brasil, nós dividimos a Constituição e falamos o seguinte: não, das crianças cuidam os municípios, dos adolescentes cuidam os estados e dos adultos cuida a União. Quem pode mais nessa cadeia? Quem pode mais é a União. Então, na hora de cuidar das crianças, tinha que ter pacto nacional, todos cuidando, especialmente quem pode mais, que é um caso, a União Federal. É assim que eu acho que nós deveríamos fazer, sob pena de depois não ter conserto. Bem, eu só quero, por último, fazer uma leitura aqui para mostrar claramente. Você veja, quando eu falo de olhar para o topo, saiu a lista das capitais do IDEB. Aí, nós que estamos administrando, teve o prefeito Raimundo Angelim, eu fui prefeito, o atual prefeito Marcos Alexandre, candidato à reeleição, e nós estamos lá com 5,8, empatados com São Paulo. Então, no quarto lugar. Quarto lugar. Isso é uma conquista para quem estava no último, para quem saiu de uma situação que parecia que não tinha mais jeito. E vou fazer a leitura da primeira à quinta série. Nós começamos com 3,4, em 2005, a média brasileira era de 3,8, nós já alcançamos 3,9, eu era aqui na época o governador. Em 2007, 4,2, em 2009, a média nacional, a média nacional colocada, no caso, era a meta de 5, nós alcançamos 4,9 e depois, em 2013, 5,2 a meta nacional, nós alcançamos 5,5, em 2015, 5,5 como meta, nós alcançamos 5,8. Então, é realmente extraordinário. Por isso que eu falo, eu estou hoje aqui junto com os colegas, vamos trabalhar hoje, amanhã à noite vou para o Acre, vou ajudar nas campanhas, vou para o interior, vou para a capital, vou dar minha contribuição como ex-prefeito, como ex-governador, e estou certo, espero que a população saiba separar as eleições municipais, entendendo a dimensão delas para a vida das famílias, dos lugares que nós vivemos, e eu não tenho nenhuma dúvida que, no caso nosso do Acre, o prefeito da capital, Marcos Alexandre, que trabalhou muito comigo no governo, que agora é o prefeito, um dos mais bem avaliados do Brasil, terceiro melhor avaliado, no meio de uma crise desse tamanho, ele vai ser merecedor de um voto de confiança da população. Estou seguro que tem chance, inclusive, de ter sucesso já no primeiro turno. Mas vamos trabalhar como se estivéssemos começando a eleição agora, porque entendemos que ele é o melhor para a nossa Rio Branco. Obrigado. Com a palavra, como orador inscrito, o senador Telmário Mota, do PDT de Roraima. Quem vai pegar aqui? Senhor presidente, senador Humberto, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado e também, senador Viana, só para complementar do seu estado, eu tive numa pesquisa, é o estado que teve o maior aumento de emprego, foi o Acre e foi em Minas Gerais. A título de informação. O Viana tem trabalhado muito nesse sentido, por isso que eu parabenizei. Numa crise como essa, na dificuldade que estamos vivendo, ter alguns indicadores positivos é estímulo para seguir trabalhando. Sem nenhuma dúvida, conhecendo principalmente a nossa região, né, a carência que é a região norte e a falta, naturalmente, de uma maior efetividade do poder público federal na nossa região. Está de parabéns, sem nenhuma dúvida, o senador Tião Viana. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje o povo mineiro está em festa. Também em festa estão todas as mulheres brasileiras. Hoje a ministra Carmen Lúcia toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte deste país. Há 10 anos no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia
será a segunda mulher a ocupar o cargo. Quando foi nomeada em 2006, por indicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente da Corte era a ministra Ellen Grace, sendo a primeira mulher presidente do Supremo Tribunal Federal. Nascida em Montes Claros, Minas Gerais, a ministra Carmen Lúcia representa um passo ao inevitável e desejável empoderamento da mulher. Ela representa os milhares de mulheres brasileiras afora que lutam para quebrar as barreiras impostas pelo cruel e desrespeitoso preconceito e sua inteligência, direitos humanitários e capacidades laborativa. Espero, senhor presidente, o dia em que não seja mais novidade uma mulher assumir qualquer cargo da administração deste país. Que a posse de uma mulher seja evento tão corriqueiro como é hoje para a posse de um homem. Que não vejamos mais fatos onde todo o alto escalão de um governo seja composto só por homens brancos. Sobre o preconceito de cor, falarei em outras oportunidades. Que nesta foto não se vejam corruptos sorridentes para a Câmara. É isso que nós esperamos. Que lá, os oportunistas corruptos desse país não estejam por trás das câmaras na posse de uma mulher que, com certeza, vai combater a corrupção. Não tem que sorrir. Corrupto não tem que sorrir. Tem que chorar atrás das grades e devolver o dinheiro roubado do povo e pagar pelos seus erros. Enquanto senador, orgulho-me muito e me traz muita tranquilidade ver que nos próximos 2 anos teremos uma mulher presidindo a mais alta corte deste país. Eu não saberia explicar, mas fico mais confiante quando vejo uma mulher no comando de qualquer instituição. Portanto, senhor presidente, senhores corruptos, nos próximos 2 anos, vocês correm alto risco de prestar conta à justiça. Acredito piamente que a ministra Carmen Lúcia vai nos ajudar a transformar a corrupção em atividade de alto risco. Como acumulará a presidência do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia já anunciou que fará uma gestão voltada para as mulheres presas como tentativa de melhorar a situação de vida delas. Sobre essas mulheres, o Senado Federal tem muito a contribuir com Sua Excelência. Neste sentido, senhor presidente, cito o nosso projeto de lei número 669 de 2015, que possibilita a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito para condenadas gestantes ou que possuam um filho até 6 anos de idade. Ainda na linha de favorecer a mulher, temos outros projetos, como o projeto de lei número 143 de 2006, que dispõe sobre o pagamento de salário maternidade e a concessão de licença maternidade serão devidos na hipótese de doação ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção de crianças ou adolescentes. Outro projeto em favor da mulher é o projeto de lei número 296 de 2016, que tem a finalidade de estabelecer prazo para a concessão de salário maternidade pela Previdência Social. Hoje, em alguns casos, as mães não têm data para receber o salário maternidade, que muito ajuda com a chegada de mais um filho. Parabéns, presidente Carmen Lúcia, parabéns. Como disse no início, o povo mineiro e as mulheres estão em festa e o povo brasileiro espere que a justiça não seja lenta e que os corruptos paguem na cadeia. Muito obrigado, senhor. Senador Telmário, ao mesmo tempo que cumprimento, quero saber se o senhor poderia me fazer a gentileza de presidir aqui, enquanto eu faço uma fala muito curta.
O nosso próximo orador será o senador Cristóvão, representante do Distrito Federal. Com a palavra. Telmário, nosso presidente, nesse momento, agradeço ter aceito a presidência para que eu possa fazer uma pequena referência, como outros já fizeram aqui, sobre o famoso IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação de Base no Brasil, que é uma vergonha. Eu quero aqui chamar a atenção de uma coincidência. O IDEB foi divulgado quase que no mesmo dia em que completava 15 anos do atentado terrorista que derrubou as Torres Gêmeas. Eu digo isso, essa coincidência, porque há uma correlação entre esses dois fatos. O que aconteceu nos Estados Unidos foi um ato terrorista da maior brutalidade que se pode imaginar, que caracteriza o terror, uma brutalidade. O assassinato de milhares de pessoas indefesas, saldomedeiros, civis que não estavam em guerra, estavam no local de trabalho e, de repente, são surpreendidos por uma bomba que eram os 2 aviões Boeing. Pois bem, o que nós divulgamos aqui com o IDEB tem um impacto talvez ainda maior do que aquelas bombas que explodiram e derrubaram as Torres Gêmeas. É a bomba da omissão do Brasil com a educação de suas crianças. Ali, naquele dia, 11 de setembro de 2001, foram assassinadas quase 3.000 pessoas. As famílias até hoje não se recuperaram. As vidas foram perdidas. O prédio, 2 foram derrubados e outros ao redor. O país passou a viver num pânico contra o terrorismo. Ninguém pode menosprezar aquele ato. Mas é preciso analisar que no lugar daqueles 2 prédios já tem um outro construído. As famílias que mantêm o sofrimento, e nunca esse sofrimento vai desaparecer, mas vão aos poucos se recuperando, só os mortos não serão recuperados. A luta foi despertada para enfrentar o terrorismo. Aqui, senador Medeiros, senador Telmário, as consequências são de mais longo prazo e mais difíceis de corrigir. Aqui não se está derrubando o prédio que a gente constrói em outro lugar. Aqui se está desfazendo gerações de brasileiros que são incapazes, por falta de receberem a educação correta, de participarem da vida nacional plenamente e de construírem um Brasil moderno, progressista.